Sabe, quando a gente pensa em robôs, em inteligência artificial, a primeira imagem que vem na cabeça é a de uma lógica fria, de cálculos perfeitos, né? Mas e se essa imagem não estiver completa? E se as máquinas que a gente constrói para serem super racionais pudessem, na verdade, se tornar um pouquinho neuróticos? Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso com uma pergunta que soa até como ficção científica. Um robô pode ter uma fobia? Sabe, desenvolver um medo que parece racional, baseado em alguma experiência do passado, a ponto de evitar situações que, na verdade, são totalmente seguras? A gente costuma pensar na IA como um lógico impecável. Mas as pesquisas mostram uma realidade bem mais complexa. As IAs que aprendem com a experiência, que interagem com o mundo real, elas podem ficar travadas, podem hesitar, podem agir de um jeito que, para quem olha de fora, parece completamente irracional. Bem parecido com a gente às vezes. E aqui a analogia fica muito clara. De um lado, uma cena que todo mundo conhece, uma pessoa indecisa numa bifurcação. Do outro, o equivalente no mundo das máquinas. Um robô que fica alternando na entrada de um corredor, mudando de ideia a cada segundo, mas sem nunca ir para frente. Isso não é um defeito de hardware, não. É um padrão de comportamento que tem uma lógica interna própria. A partir de agora, a gente vai explorar um verdadeiro catálogo de neuroses de máquinas. E o mais fascinante é que isso não é só um bug técnico qualquer. São padrões de comportamento que, se acontecem num carro autônomo ou num robô de cirurgia, por exemplo, podem ter consequências bem sérias. O primeiro caso é o loop de perseveração. Basicamente, é quando a IA fica presa numa sequência de ações bem curta e repetitiva. Ela fica se movendo entre o ponto A e o ponto B, de novo e de novo, sem nunca sair do lugar e chegar no objetivo. Na prática, imagina o seguinte: a IA entra num espacinho tipo um bolsão. Ela dá um passo para a célula A, aí pensa melhor, vai para a célula do lado, a B. E na mesma hora volta para A. Ela fica presa nesse ciclo, uma dança inútil de 2 passos, enquanto o objetivo final continua lá, longe. E a comparação com o comportamento humano aqui é impressionante. É algo que se parece muito com uma pessoa com ansiedade social que fica naquela dúvida entre ficar em casa ou dar uma caminhada, mas evitando a todo custo ir num evento social. A lógica interna, evitar o que parece mais assustador, acaba levando a um ciclo de inércia. Em seguida temos a paralisia. Olha, aqui a IA está trabalhando a todo vapor. Ela planeja, avalia opções, compara cenários, mas simplesmente não se move. Fica congelada, incapaz de tomar uma atitude física. Agora, imagina um robô de resgate travado desse jeito no meio de uma emergência. Olhando no mapa, o que se vê é a IA parada num ponto de decisão, pesando infinitamente 2 rotas que são quase idênticas, a rota A e a rota B. O tempo vai passando, o processamento continua, mas o progresso físico é zero. Isso tem um nome que a gente conhece muito bem. É a clássica paralisia por análise. É ficar preso avaliando opções quase iguais sem conseguir agir. A máquina, assim como uma pessoa, fica presa num looping de pensar demais, onde não fazer nada acaba parecendo a opção mais segura. O terceiro exemplo é o corridor thrashing, ou agitação de corredor. Aqui a indecisão é numa escala maior. A IA encontra 2 passagens longas e muito parecidas que levam ao mesmo objetivo, mas ela não consegue se decidir por nenhuma das 2. A cena é quase cômica, de verdade. Na entrada dos 2 corredores, o robô dá um passo para dentro do corredor de cima, volta, dá um passo no de baixo, volta, e fica repetindo esse ping-pong sem nunca de fato avançar por nenhum dos caminhos. Isso é a imagem exata de alguém andando de um lado para o outro numa bifurcação. Dá um passo numa direção, aí volta atrás e vai na outra, várias e várias vezes. É uma imagem clássica da indecisão humana, só que agora sendo replicada por um algoritmo. Ok, até aqui a gente viu o que acontece. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Por que isso acontece? Vamos entender a lógica por trás dessa aparente irracionalidade. E o ponto mais importante é este. Isso não é um bug, um erro no código. Esses comportamentos são, na verdade, o resultado lógico e até previsível de como a IA foi projetada para pensar e aprender. A neurose, por assim dizer, nasce das próprias regras do sistema. As causas podem ser resumidas em 3 fatores principais. Primeiro, o que eles chamam de em partes próximos,
quando duas opções parecem igualmente boas. Segundo, a alta frequência de replanejamento, ou seja, a IA reavalia tudo o tempo todo. E terceiro, as prioridades flutuantes, quando os pesos internos, tipo risco versus eficiência, mudam um pouquinho. Juntos, esses três criam a tempestade perfeita para a indecisão. Felizmente, se a gente entende as causas, a gente pode pensar em soluções. A primeira linha de defesa são as chamadas políticas de escape. Basicamente, regras simples para ajudar os robôs a saírem desses loops. Então, de um lado, temos o problema, a hesitação sem fim, o empacar. Do outro, a solução. Essas políticas de escape, que funcionam como uma espécie de primeiros socorros para a inteligência artificial. Esse kit de ferramentas tem algumas regras de ouro. Por exemplo, uma vez que escolher um caminho, se comprometa com ele por alguns passos. Outra, só mude de plano se o novo for muito melhor. Também, ignore pequenas mudanças que não são importantes. E por fim, para desempatar, use sempre a mesma regra. São medidas que tornam a IA mais robusta. Mas, e se o problema for mais fundo? Essas soluções rápidas funcionam para hesitações momentâneas. Mas o que acontece quando o problema está mais enraizado no sistema? E se o comportamento for tipo uma fobia de verdade, com raiz numa memória ruim do passado? Um robô que uma vez teve um problema perto de uma área vermelha pode começar a evitar qualquer coisa vermelha, até um carro inofensivo. Regras simples não vão curar isso. É aqui que entra um conceito fascinante, o teste destrutivo. Dá para pensar nisso como uma forma de psicoanálise de máquina. É um processo que cria, de propósito, os piores cenários possíveis para forçar a IA a confrontar suas falhas mais profundas. É um jeito de descobrir a causa raiz das suas fobias. Essa jornada terapêutica para a IA tem 3 etapas. Primeiro, encontrar os gatilhos, ou seja, criar mundos que provocam a neurose. Segundo, descobrir as causas, analisando por que a IA falhou. E, por fim, reconstruir o comportamento, reparando a lógica e as memórias problemáticas. É um tratamento de verdade, não só um band-aid. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa para refletir. Conforme a gente cria máquinas mais e mais complexas que aprendem e formam as próprias experiências, será que a nossa responsabilidade acaba na programação? Se estamos dando mentes às máquinas, será que também teremos que ser seus terapeutas?